Se é que ela não já. Já iniciei a gravação, presidente. Ok, vamos iniciar aqui. Bom dia, colegas. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 10/7/2020, no horário das 9h13, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o Dr. Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado. Nós iniciaremos nossa sessão com o item da pauta de ontem, o processo 261, 262 e 263, os itens, né? Antônio Zancanaro. O processo, só para relembrar, a gente vai fazer a leitura do relatório novamente, mas na sessão passada o relator já havia lido o voto, já havia proferido a decisão dele. Ele votou por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição, rejeitar as preliminares e negar provimento. E no momento da votação, quando se iniciou a votação, o Dr. Wesley pediu vista do processo. Nesse processo houve uma sustentação oral do Dr. Arnaldo Conceição Júnior, OAB Paraná 15.471. Tendo em vista que nós temos uma mudança aqui na composição do colegiado, o Dr. João fará a leitura do relatório novamente. E depois ainda haverá sustentação oral de novo, né? Isso, exatamente. Com a palavra, doutor João. Muito bem. O relatório é o mesmo para os três processos, a situação é a mesma, só a única coisa que muda dos três processos, é o valor do CIP utilizado em cada um dos anos. Ele tem uma pequena variação no valor do hectare em cada um dos anos. Então, o que valer para esse processo, inclusive a sustentação oral, vai valer para os outros dois também. Inclusive o relatório. ITR 2008, relativo ao imóvel tal, apurado em face da revisão da declaração do contribuinte. Nessa revisão resultou modificação do VTN, que foi arbitrado com base no CIPT da Receita Federal, Sistema de Preço de Terras. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário em que se alegou a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em face da falta de publicidade das informações constantes do CIPT. A decisão recorrida não analisou o laudo tempestivamente apresentado. A jurisprudência do CARF deve ser parâmetro para análise da impugnação. Deve ser acatado o VTN informado no laudo anexo ao recurso, inclusive restituindo-se o tributo recolhido maior em face dessa nova base de cálculo. Alternativamente, deve-se acatar o laudo de avaliação apresentado na impugnação, porquanto cumpriu os requisitos da norma técnica 14.653. Esse é o relatório. Ok, doutor, obrigada por me avisar. Eu vou pedir para todos colocarem o microfone desligado, e aí eu vou colocar a sustentação oral aqui, que foi feita na sessão passada. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de recursos voluntários interpostos em face das decisões proferidas pela primeira turma de julgamento da Delegacia Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que por unanimidade de votos
julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário referente ao ITR dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, pelos seguintes fundamentos. A aferição foi efetuada com base no CIPIT e reflete o valor médio de mercado da terra naquela região em 2008. O VTN considerou o valor de R$ 18.440 por hectare para a terra mecanizada e de R$ 7.903 para as áreas não mecanizadas. A diferença de valor demonstra que teria sido desrespeitado o critério da razoabilidade. Cabe ao contribuinte o ônus da prova que diferencia o seu imóvel dos demais na região. O laudo técnico apresentado não possui grau de fundamentação 2, o mínimo exigido pela BNT. Refere-se a outro período e não estaria acompanhado das provas amostrais utilizadas. Em razão das variações de mercado da terra, pode diminuir de valor, como ocorreu no ano de 2010, em relação ao de 2009, conforme tabela do CIPIT. E ainda, que não procede a alegação de não ser possível a elaboração de laudo com data retroativa, pois as informações comerciais estariam registradas nos respectivos cartórios imobiliários. Apesar do laudo ser de outro período, o valor do VTN por hectare seria compatível com o CIPIT, conforme anexo 6. Foram essas as razões para o não acolhimento da impugnação da hora recorrente. Porém, com o devido respeito, o laudo de avaliação apresentado às folhas 168 a 234 e 258 a 326, e que já havia sido apresentado em atendimento ao termo de intimação fiscal que precedeu ao indevido lançamento, este cumpriu integralmente com todos os requisitos previstos na NBR 14653, dígito 3 da ABNT, quais sejam a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados, no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. O laudo apresentou 7 dados amostrais, conforme demonstram as folhas 195 a 201 do anexo 2. A apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem, folhas 203, e que no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator deveria ser para o conjunto de fatores compreendido entre 0,80 e 1,20, folhas 204, 205 e 206. O recorrente informou que o laudo havia sido elaborado em 2012 com base em informações de 2011, ou seja, posteriores ao ano de lançamento. E para que não houvesse qualquer prejuízo ao fisco, o recorrente utilizou em 2008 o valor da terra nua apurado naquele documento. Além disso, a NBR 146533 não exige que o laudo esteja acompanhado dos documentos que serviram de base à sua elaboração, mas sim que sejam apresentadas informações com relação aos dados amostrais utilizados. Ao invés de reproduzir a tabela objeto do anexo 6, a senhora relatora elaborou nova planilha, porém, extraiu dessas planilhas os dados do laudo de forma isolada, a fim de justificar o suposto valor de R$ 20.174.400 para a terra nua. Com efeito, a respectiva decisão limitou-se a extrair do laudo o valor comercial da área, acrescido do valor das benfeitorias assim entendidas, as edificações e instalações, para concluir ao final que esse valor comercial apontado no laudo seria o valor da terra nua, o que, data máxima vênia, é um erro. Ao contrário dos fundamentos da respeitável decisão, o laudo técnico apresentado pelo recorrente demonstrou, de forma clara e objetiva, o cálculo utilizado para a aferição do valor da terra nua, conforme item 863 do laudo, folhas 271. Abre aspas. Terra nua é a terra com suas acessões naturais, como florestas e matas nativas, ou seja, sem nenhuma benfeitoria advinda da intervenção do homem. Se adotada esta premissa, o valor da terra nua será de área total do imóvel avaliando 1.536,1609 acres, valor hectares, valor de classe R$ 8,5.259,44 por hectare, e assim o valor da terra nua seria ou é de R$ 8.079.346,08. Nesse aspecto, consoante a descrição de Cosma, classe 8 constitui, abre-se aspas,
terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo da fauna silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água. Assim, conforme descritivo objeto do item 821 do laudo de avaliação, a ocupação atual das terras em hectares, conforme vistoria realizada no local pelo profissional habilitado, está assim distribuída. Lavoura, 334,0132 hectares. Pastagem, 772,8503 hectares. Reserva legal registrada, 299,5504 hectares. Excedente de vegetação, 14,4729 hectares. Área de preservação permanente, 73,0452 hectares. Excede outros 2,2289 hectares. Logo, a área de 387,8685 hectares, correspondentes à reserva legal excedente de vegetação e área de preservação permanente, se referem a áreas não mecanizadas, impróprias para o cultivo, pastagem e utilização. Dessa feita, de maneira fundamentada, mediante a utilização de critérios de amostragem, foram apresentadas 7 amostras e do método COSMA, o engenheiro avaliador chegou ao valor do hectare correspondente às áreas mecanizadas, de pastagens e reservas, consoante se infere do quadro objeto do anexo 6, folhas 295. Da análise do quadro demonstrativo objeto do referido anexo 6, folhas 295, é possível aferir a utilização de forma que utilizada método fundamentado. Diga-se, fórmula que utilizada, método fundamentado, por meio do qual o avaliador chegou ao valor de R$ 5.259,44 do hectare da terra nua. Portanto, o laudo apresentado pela recorrente cumpre integralmente com o grau de fundamentação e precisão exigidos no item 9235 da NBR 46533 da ABNT. Com efeito, conforme se infere do anexo 7 do laudo, restaram cumpridos os requisitos necessários que atribuíram o grau de fundamentação 2 e precisão 3, conforme exigido pela legislação. Quanto ao argumento utilizado na decisão recorrida, de que não teriam sido anexados ao laudo os documentos que embasaram as análises das amostras, em complemento àquele e em contraposição ao fundamento lançado na respeitável decisão, quanto à possibilidade de acesso às transações comerciais pretéritas realizadas em determinado período, o recorrente apresentou, juntamente com o recurso voluntário, com fundamento no que dispõe a linha C do parágrafo 4 do artigo 16 do decreto número 70.235/72, laudo complementar, elaborado pelo mesmo engenheiro avaliador, que utiliza para aferir o valor de mercado das áreas da região e, consequentemente, como base para a apuração do valor da terra nua, as negociações realizadas nos anos de 2007, 2008 e 2009, data base para o ITR de 2008, ITR de 2009 e ITR de 2010, respectivamente, conforme as respectivas matrículas dos imóveis utilizados como amostras, o que está comprovado as folhas 394 a 554. Assim, quanto ao lançamento relativo ao ano de 2008, o senhor avaliador, mais uma vez, em cumprimento das normas previstas na NBR 14653, dígito 3 da ABNT, apresenta 5 elementos amostrais do ano de 2008, representados por negócios realizados, o mapa de localização dos elementos de pesquisa e avaliando, ano de 2008, o tratamento estatístico dos dados amostrais do ano de 2008, o saneamento dos dados amostrais do ano de 2008, a planilha de determinação do valor da terra do ano de 2008, o formulário que comprova os graus de fundamentação 2 e precisão 3 da avaliação do ano de 2008, planilha de determinação do valor das benfeitorias do ano de 2008 e as cópias das matrículas dos elementos de pesquisa. Conforme se infere do anexo 1.5 do laudo complementar, apresentado, folhas 418, o valor comercial médio do hectare na região em 2008 era de R$ 5.375,77, correspondente à área classificada como classe 1, isto é, área totalmente mecanizada. Logo, tomando-se por base a média de área mecanizada, tem-se que este é o valor comercial do hectare.
Assim, considerando a área total de 1.536,1609 hectares, o valor comercial da área objeto da presente autuação era, em 2008, de R$ 3.711.700. Ora, conforme o valor das benfeitorias, anexo 1.7, folhas 421, apuradas em R$ 1.923.300, as quais foram objeto de competente avaliação em loco do avaliador signatário do laudo, verifica-se que o valor da terra nua era de R$ 1.780.400 para o ano de 2008. Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo senhor avaliador nesse laudo de 2008 é aquele lançado pela turma julgadora, ou seja, o valor comercial da área subtraído o valor das benfeitorias. Com efeito, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2008 era de R$ 1.788.400, folhas 418. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados do CIPIT, pois o valor de mercado de imóvel rural é exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Destaque, o entendimento jurisprudencial deste Conselho é no sentido de preservar a busca da verdade material e admitir a apresentação de provas documentais complementares, com o recurso voluntário, desde que relacionadas com o objeto litigioso e para contrapor fatos e fundamentos da decisão, conforme acórdão número 2202-006-070 da segunda Câmara da segunda turma ordinária, proferido no processo 13876.00009/2005, dígito 86, o qual, diga-se de passagem, trata de lançamento de ITR. As mesmas razões se aplicam aos processos administrativos do ano de 2009 e do ano de 2010, que também são objeto cujos lançamentos, aliás, também são objeto desta sustentação oral. Em relação ao processo relativo ao lançamento do ITR de 2009, em estrito cumprimento à NBR 1465-3, dígito 3, da ABNT, o senhor avaliador apresentou 5 elementos amostrais do ano de 2009, o mapa de localização dos elementos de pesquisa e avaliando do ano de 2009, o tratamento dos dados amostrais do ano de 2009, o saneamento dos dados amostrais do ano de 2009, a planilha de determinação do valor da terra do ano de 2009, o formulário que comprova os graus de fundamentação 2 e precisão 3 da avaliação do ano de 2009, planilha de determinação do valor das benfeitorias do ano de 2009 e as cópias das matrículas dos elementos de pesquisa. Assim, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2009 era de R$ 1.868.700. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados do CIPIT, pois o valor de mercado do imóvel rural é, como o relativo ao ano de 2008, exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Quanto ao processo do ano de 2010, em cumprimento das normas previstas na NBR 146533, também foram juntados exatamente os mesmos elementos, os 5 elementos amostrais e todas as outras documentações referentes e já referidas em relação ao lançamento do ITR do ano de 2008 e do ITR do ano de 2009. Dessa feita, em relação ao ano de 2010, o valor da terra nua era de R$ 4.813.200, conforme faz prova o laudo pericial, mais precisamente as folhas 488 desde o presente processo administrativo. Dessa feita, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2010 era de R$ 4.813.200. Portanto, igualmente devida à aplicação dos dados do CIPIT, pois comprovado que o valor de mercado de imóvel rural é exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Por essas razões, e considerando que os valores corretos da terra nua em 2008, 2009 e 2010, devidamente apurados por profissional habilitado e com observância da legislação, eram, respectivamente, de R$ 1.788.400, R$ 1.868.700
e R$ 4.813.200, ou seja, muito inferiores até mesmo ao valor informado no primeiro laudo de avaliação, que era de R$ 8.079.346,08, o que resultou em um recolhimento, inclusive, superior ao devido a título ITR. Impõe-se, assim, como verdadeiro instrumento de justiça, o cancelamento dos lançamentos efetuados. À vista do exposto, é a presente sustentação para requerer, dignem-se vossas senhorias, dar provimento aos recursos voluntários. É o que se requer. Obrigado. Bom, doutor João, com a palavra para a leitura do voto. Antes da leitura do voto, mais uma vez eu quero fazer o registro aqui, parabenizando aí o patrono pela sustentação oral, e isso só me deixa mais convicto de que essa modalidade de realização de sessões de julgamento não prejudicam, ao meu ver, de modo algum, a possibilidade de o patrono sustentar. Pelo contrário, eu tenho percebido que as sustentações estão sendo muito mais objetivas e atacando-se mais claramente cada ponto do lançamento, provavelmente porque tem a condição de estruturar melhor e colocar dentro do tempo limite de 15 minutos os argumentos. Então, me parece que é um modelo muito bom. Feito o registro, vamos ao voto. O recurso é tempestivo, porém, não conheço, em face da preclusão, por força do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235, da alegação relativa ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, que diverge substancialmente daquele juntado à impugnação, sobretudo porque o recorrente não comprovou situar-se em qualquer das exceções previstas nas alíneas do citado dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar as circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental tempestivamente. Por decorrência, também não conheço do pedido de restituição que sequer poderia ser tratado nestes autos. Conheço do restante. Vamos às preliminares. As unidades do processo administrativo e fiscal são as que constam do artigo 59 do Decreto 70.235 e se resumem a apenas duas hipóteses. Primeiro, termos e atos lavrados por autoridade incompetente ou, segundo, despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. O recorrente alegou a nulidade pela falta de publicidade dos dados do CIPT. Ora, o ITR é um tributo lançado por homologação e, como tal, cabe ao contribuinte apresentar ao fisco, mediante obrigação acessória, as informações que utilizou para o cálculo do tributo, cabendo ao Estado revisar a apuração efetuada pelo sujeito passivo. No caso do ITR, o contribuinte deve informar na DIAT o VTN, que é a base de cálculo do tributo, que é o valor da terra nua. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 9393, esse valor deve corresponder ao preço de mercado da terra no primeiro dia do ano a que se referir o tributo. Portanto, o valor a ser informado não é o valor do CIPT, que é apenas uma referência fiscal para efeito de verificação da exatidão das informações prestadas pelo declarante. Em outras palavras, o CIPT é um critério útil para que a administração tributária constate se os valores calculados pelo contribuinte são razoáveis. Serve ainda, em muitos casos, de critério válido para arbitramento do tributo, na hipótese de subavaliação da terra pelo sujeito passivo. Portanto, não vejo como a falta de publicidade dos valores do CIPT possa prejudicar a defesa do recorrente, uma vez que o seu dever consistia em fornecer o VTN calculado com base no preço de mercado da terra, e não com base no CIPT. O recorrente também alegou nulidade da decisão porque o colegiado antecedente não teria analisado o laudo apresentado na impugnação. Constato de modo diverso. A decisão recorrida analisou e até citou trechos e valores constantes do laudo. Análise essa
que o recorrente contestou o seu recurso voluntário, o que demonstra que sua defesa não foi prejudicada. Portanto, não vejo razão para anular aquela decisão em face desse argumento. Quanto à vinculação das delegacias de julgamento da Receita Federal às decisões do CARF, andou bem a decisão recorrida. As instâncias administrativas são autônomas e, portanto, as decisões do CARF, em regra, porque há exceção, em regra não vinculam o julgador de primeira instância. Rejeito, pois, todas as preliminares. Quanto ao mérito. A matéria de mérito cinge-se ao VTM. O fisco utilizou como critério de arbitramento o valor constante do CIPT, que, neste caso, foi informado com aptidão agrícola, está nas folhas tais. Folha 237. O VTN apurado conforme o CIPT foi de 17 milhões e tanto. O recorrente alegou na impugnação que o VTN a ser considerado seria o que consta do laudo técnico que juntou, folhas 258 a 272, no valor de 8 milhões e tanto. Alegou também que o documento atenderia aos requisitos legais, inclusive quanto ao grau de fundamentação. A instância quo manteve a base de cálculo do lançamento e afastou o laudo técnico sob a alegação de que não atendeu o disposto na norma 14.653 nos seguintes termos, aspas. A eficácia do laudo técnico de avaliação depende da demonstração de que atingiu o grau de fundamentação 2, seguindo a metodologia prevista pela ABNT, posto que visa contrapor-se a um levantamento previamente efetuado de forma idônea. Adquire relevância também o grau de precisão atingido pela avaliação, pois tal grau mede a probabilidade da avaliação efetuada não se afastar significativamente do real valor perseguido, de onde se conclui que o laudo com menor grau de precisão terá também menor força probatória. O laudo técnico de avaliação, apresentado pelo impugnante, folhas 258 a 297, está em desacordo com a norma referida. A avaliação não se refere ao período de lançamento. Os elementos amostrais refletem transações comerciais ocorridas no período de novembro de 2010 a dezembro de 2011. Além disso, o laudo técnico de avaliação não está acompanhado dos documentos comprobatórios das eventuais transações comerciais que serviriam de amostra, discriminados no anexo 2, elementos amostrais. Nem é possível saber se as amostras referem-se a transações comerciais ou se tratam de simples ofertas. Fecha aspas. Digo eu. A decisão recorrida não merece reparos e está correta quanto à ineficácia probante do laudo. Para determinar o VTN, o laudo apresentado não se baseou em informações relativas a 2008, ano que se refere ao lançamento, e nem contém documentos sólidos que pudessem fundamentar as transações comerciais nele referidas. Isso já seria suficiente para desconsiderar o documento. Mas tem mais. Além da questão de não se referir ao período de apuração, percebo outro ponto que, ao meu ver, retira totalmente o peso da prova apresentada pelo recorrente quando da impugnação. Li e reli o laudo e seus anexos, com bastante atenção, mas não consegui, com os elementos ali dispostos, chegar ao valor da terra nua informado nos itens 8.5 e 8.6, nas folhas 260 e 261. O valor da terra que o laudo aponta foi baseado nos elementos amostrais, folhas 275 a 281, já excluídas as benfeitorias, e somou 20 milhões e tanto. Valor esse totalmente compatível com o CIPT. Mas não há nada no laudo a evidenciar, ou ao menos descrever, como é que uma terra de 20 milhões e tanto passou a valer 8 milhões e tanto para efeito de TR. A NBR 14.653 estabelece que o laudo apresente as fórmulas e parâmetros utilizados para que lhe seja atribuído o grau de fundamentação 2, que é o grau mínimo exigido para contrapor o critério de arbitramento utilizado. Veja bem, os elementos amostrais que fundamentaram o laudo informam valores médios por hectares já excluídas as benfeitorias de 18 mil e tanto, de 18 mil a 26 mil e tanto. O valor médio utilizado no lançamento, baseado no CIPT, foi de 11 mil, muito menor do que o laudo apontou. Diante dessas informações,
concluo que o critério de arbitramento utilizado pela autoridade lançadora, que foi o valor da terra constante do CIPT, está absolutamente razoável e adequado. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Como voto. Doutor Tiago, você está escutando? Sim, por quê? É que está Tá congelado. travado? Eu não devo ter... Aqui, eu vou baixar aqui a definição. Foi isso. Pronto. Obrigada. Conseguiu ouvir todo? Consegui, não teve problema que nenhum, não. Ok. Como o doutor Wesley pediu vista, então com a palavra o doutor Wesley. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Acho que nós poderíamos abordar a questão do conhecimento da prova, que foi trazido pelo relator, e aí depois, posteriormente, em havendo essa questão de conhecimento, a gente trataria a confrontação das provas, que não sei se o relator concorda, se o presidente concorda. Sim. Eu acho que não há outra forma de fazer, não. É a questão essencial desse... Essencial é o conhecimento ou não do laudo apresentado junto com o recurso. Bom, então eu vou abordar o conhecimento, cumprimento o excelente voto do relator. É um processo cheio de detalhes, muito bem elaborado. Cumprimento o patrono, que realizou aqui uma excelente sustentação. Também creio que não interfere, viu, relator, a sustentação online aqui na prejudicialidade da ampla defesa contraditória, né, então, assim, cumprimento também o patrono da causa. Bom, quanto ao conhecimento em relação à prova, eu tendo a divergir com o relator, né, respeitando, obviamente, sempre a sua posição, que sempre nos engrandece aqui no colegiado e sempre nos traz muitos elementos, né, de convicção e sempre aprendo com o Dr. João. Porém, o que eu tenho a trazer, né, relativamente à prova? O decreto lá de 1970, né, do PAF, ele trouxe um marco temporal para a apresentação da prova, né, e superveniente a questões não podendo fazer, né, traz também lá no artigo 16, parágrafo 4º, né, 3 situações, né, que fica demonstrada a impossibilidade da sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refere-se a fato ou a direito superveniente e destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Eu acho que, inclusive, se encaixaria aqui, né, destina-se a contrapor fatos ou razões posteriores aos autos. Por que eu digo isso? Esse colegiado aqui, colegas, eles geralmente têm por... assim, não sei se eu posso usar a palavra costume, analisar as provas, a buscar a verdade material do processo. Então, o princípio da formalidade, do formalismo moderado, nesse caso, eu venho cada vez mais convicto disso, de que a Constituição de 88, ao trazer lá no artigo 5º, inciso, deixa eu ver qual é o inciso aqui, agora que eu... enfim, tem um inciso aqui, acho que posteriormente eu coloco, em que os processos administrativos fiscais permitem a ampla defesa e contraditório. Foi inserido esse dispositivo na Carta Magna para justamente tentar trazer aqui luz ao processo administrativo fiscal no princípio do formalismo moderado, busca da verdade material, e a princípio é o que nós buscamos dentro desse colegiado, quando inclusive acatamos laudos médicos para deferir ou indeferir, inclusive, recursos que são apresentados, né, as provas em segunda instância. E não vejo prejudicialidade, mesmo que não acatando o laudo, atender e acolher as provas que são trazidas ao feito, justamente por uma série de princípios, porque aqui nós temos o controle do ato administrativo fiscal pela administração, em segunda instância, revisamos a decisão de primeira instância, e temos a possibilidade de, sim, evitar mais litígios no Poder Judiciário. Então, quando nós buscamos uma interpretação sistemática do conjunto que tem de normas, princípios, valoração, né, nós entendemos claramente que é muito possível acatar esse tipo de
prova. E não é só na nossa turma, em diversas turmas aqui do CARF, nós temos essa relativização da apresentação oportuna das provas. Então, assim, não vejo prejudicialidade alguma em acatar a prova na parte do conhecimento, né? Tanto é que fez um esforço enorme para trazer o que a decisão de primeira instância disse: olha, o seu laudo não está em acordo, aqui não está certo, né? E você não trouxe aos autos aquilo que satisfatoriamente nos daria uma convicção para lhe dar provimento ao seu direito. E aí, no segunda instância, ele vem e diz: não, peraí, eu estou contrapondo os fatos, as razões da decisão de primeira instância. Então, assim, eu estou tentando trazer luz, eu estou tentando trazer a verdade material antes de ir ao Poder Judiciário. E esse é o devido processo legal do processo administrativo fiscal. Então, não consigo compreender porque não estaríamos acatando esse tipo de prova, valoração das provas que vêm ser trazidas aos processos administrativos. Não vejo o processo administrativo fiscal punir severamente os contribuintes a ponto de não conseguir apresentar ou acolher suas provas. A destempo, isso todo o tempo que eu estou aqui no colegiado, sempre vim tentando formar essas convicções, acata ou não acata, sempre tive uma posição de acatar pelo princípio do formalismo moderado, mas ainda hoje, né, com a lei lá de 1999, que traz a proporcionalidade e razoabilidade aos processos administrativos e fiscais, são princípios colocados, não vejo proporcionalidade, não vejo racionalidade em não acatar uma prova em segunda instância, que traz o contribuinte, e justamente para contrapor as posições de primeira instância, em que naquele momento o julgador, com aqueles elementos que ele tinha, ele disse: olha, o que eu tenho aqui é isso que eu vou decidir. E agora, nós, em segunda instância, temos outros elementos para contrapor e revisar a decisão, e bem como o ato administrativo fiscal. Então, pelo conhecimento, eu vou divergir por todas essas razões, poderia até citar mais razões, né, trazidas aqui ao colegiado, mas para não me alongar mais sobre esse ponto, eu vou divergir com o relator com o respeitado voto do relator, que sempre nos traz sempre posições muito, assim, sólidas, consolidadas e muito fundamentadas. Mas eu divido por todos esses motivos do relator, viu, presidente? Dr. Wesley, eu até aceitaria, eu aceito determinadas condições, se o que viesse a ser apresentado fosse do mesmo valor, não fosse, só para exemplificar aqui, o primeiro laudo apresentado me apresenta um valor de terra nua de 8.079.000. O que foi apresentado no recurso, em relação a esse ano que a gente está analisando inicialmente, um valor de terra nua de 1.788.400. Eu aceitaria, sim, o laudo complementar, mantendo as características da impugnação, mas sanando os vícios que foram apontados lá na decisão, por tal motivo, está faltando os dados que levaram à conclusão em relação àqueles valores que se chegou, mas é um novo laudo com um valor totalmente discrepante, e não há justificativa nenhuma para que se diga por que o valor está tão discrepante, um valor de 8 milhões passar para 1.788.400. Então, assim, eu não acho razoável acatar um documento novo tão diferente do que foi apresentado em sede de impugnação. Esse é o meu posicionamento, tá? Presidente, você não há de convir que você está falando do mérito? Você só não está acatando por causa do mérito? Não, eu até... Não é só isso, doutor Wesley. Eu olhei o documento para ver se seria ao menos razoável aceitá-lo. Não estou falando do mérito, nem do valor. Eu só estou falando que é um documento completamente diferente do que foi apresentado na impugnação, sem alguma justificativa para ser tão diferente. Eu não vi justificativa nenhuma do recorrente no seu recurso para dizer que, olha, esse laudo aqui, por que eu não apresentei um laudo com esse valor na minha impugnação? Né? Por que é um laudo tão diferente? Eu estou corrigindo uma distorção apresentada na DRJ, mas estou apresentando um outro valor.
Enfim, esse é o meu posicionamento, tá? Eu acho que é um direito do contribuinte. Esse. Eu acho que sim, não, com certeza, mas acho que é um direito do contribuinte, das partes, produzirem as provas que acharem necessárias, e é um direito do julgador acatá-la ou não. É isso. Sim, né? Eu acho que é um direito do contribuinte, ele pode vir trazer um laudo completamente diferente e nós vamos avaliar a prova. Assim, ela pode ser absurda? Pode. Vou aceitar ela? Bom, eu vou aceitar, mas não vou acatá-la. Né? É isso que eu estou partindo desse princípio, né? Eu vou pela ordem das mãos. Eu vi doutor João primeiro, doutora Fernanda e doutora Letícia. Doutor João. Bom, vamos lá. Só me atendo à questão do conhecimento sem analisar o teor da prova. Eu destaco primeiro que eu concordo com o que a doutora Sheila disse, mas isso aí não é analisar o mérito, porque se eu entendi bem, e é o meu pensamento, doutora Sheila, só quis dizer o seguinte, que isso não é uma prova complementar. Ele realmente não disse, olha, a minha terra vale 8 milhões. Você não aceitou o laudo que eu apresentei, vou te provar a DRJ, que ela é 8 milhões, e complementa essa prova. Exatamente. Ele realmente está trazendo outra argumentação, está dizendo o seguinte, não, na verdade não é 8 milhões, não, é só 1 milhão e vocês ainda têm que me restituir o que eu paguei a mais. Isso aí é totalmente, esse questionamento dele é totalmente precluso, não tem como fazer isso agora. Ainda que fosse admitido, você teria que voltar lá à primeira instância para apreciar, então, essa prova, porque a gente não poderia apreciá-la aqui. Ele está, na verdade, inovando totalmente no recurso quanto ao VTN. Quanto ao VTN que ele alega ser o correto. O Dr. Wesley disse sobre a busca da verdade material. Vamos lá. A busca da verdade material e a aplicação de princípios que regem o processo administrativo não podem, ao meu ver, serem invocados para você simplesmente deixar de aplicar a lei objetiva, a lei posta, o direito positivo. Não na esfera administrativa, pelo menos. É importante a gente lembrar que o nosso papel aqui, por mais doloroso que possa ser ouvir assim, mas o nosso papel aqui não é fazer justiça. O nosso papel aqui é aplicar a lei. A lei, às vezes, é injusta, mas eu tenho que aplicar a lei. Posso até não concordar com ela. E neste caso aqui, eu vejo claramente que ele não apresentou esse VTN que ele entende ser o devido, que está no recurso, no momento oportuno. E não justificou por que ele não fez quando poderia ter feito. Por que ele poderia ter feito? Porque o laudo é feito com base em levantamentos de operações comerciais de terras do município que aconteceram no ano calendário, que era 2008. Quer dizer, tudo, já existiam os elementos. Já estava tudo. Não é algo que aconteceu depois da decisão, que ele só poderia ter tido conhecimento após o recurso. Isso já estava no mundo fático, ele poderia ter produzido o laudo com base nesses elementos que ele acabou utilizando para fazer o laudo do recurso, no momento oportuno. Eu não posso simplesmente desconsiderar a regra processual, que é uma lei, embora seja o nome seja decreto, tem status de lei, e com base no princípio da verdade material, deixar de aplicar. Porque a minha primeira pergunta que eu faço é, verdade material, qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é os 8 milhões? É 1 milhão? Qual é a verdade? É por essa razão que a regra processual estabelece um momento claro para você dizer qual é a verdade e comprovar essa verdade. A verdade não pode mudar ao sabor ao sabor das decisões ou dos atos processuais subsequentes. É naquele momento, que é o momento que se instaura o litígio da impugnação. Quanto à questão do formalismo moderado, eu também faço só um registro, Wesley. O formalismo moderado que a gente sempre tem aplicado aqui, sobretudo em situações tais, a gente admite a prova, ele sempre é aplicado não como um vale tudo, mas ele é aplicado quando a gente percebe que tem o recorrente outras formas, tal, mesmo que intempestivas, de comprovar aquilo que já estava
posto no litígio. Aquilo que estava alegado e posto no litígio. O exemplo que foi dado aqui, de recibo médico, pô, ele coloca lá, não, eu tive a despesa médica, aí apresenta um documento para comprovar tal despesa. Esse documento é afastado. Aí ele vem no recurso e apresenta outro documento que comprova aquilo lá. Bom, tudo bem, então ele comprovou um fato que já era um fato processual, a despesa médica no valor que havia declarado. Nesse caso, eu acho que não aplica muito bem, porque ele não está comprovando aquilo que ele colocou no litígio, ele está trazendo outro tipo de alegação. Eu tenho outros apontamentos, doutora Sheila, mas eu vou parar por aqui. Eu só estou querendo diferenciar a minha rejeição ao laudo apresentado no recurso das hipóteses em que várias hipóteses em que eu já admiti provas apresentadas durante o recurso. Eu vejo que é um pouco diferente. Ele não está contrapondo as razões da RJ. Ele está trazendo novos argumentos totalmente diferentes. Tudo bem, é o mesmo questionamento, VTM, mas sobre outros valores, outro laudo, outra avaliação que sequer foi apreciada e que não foi apresentada no momento oportuno para que a autoridade de primeira instância sobre ela se pronunciasse. Ok, com a palavra a doutora Fernanda. Sendo bem objetiva, na verdade, você roubou minhas palavras. Era exatamente isso que eu ia te falar. Eu aceito prova em recurso voluntário, porque eu acho que o princípio da verdade material é o que tem que ser o guia do julgamento. Então, na verdade, quando você falou, eu estava roubando minhas palavras. Eu ratifico totalmente o que você falou. E, na verdade, eu até conheço o que foi colocado pelo contribuinte. Eu conheço. Mas, pelo fato de ser um absurdo de discrepância, eu conheço e rejeito, porque eu acho que realmente, por todos os motivos já falados, e eu não vou ser prolixa para repetir, eu acho que realmente é muito estranho, mas eu realmente entendo que, pelo princípio da verdade material, pode ser conhecido sim, ainda que sede de recursos, memoriais até às vezes, mas pelos fatos expostos eu também entendo e acompanho plenamente a racional da doutora Sheila. Doutora Letícia tinha pedido a palavra. Na verdade, é uma breve indagação de vossas senhorias que tiveram acesso melhor ao processo. O novo laudo se reporta tecnicamente ao anterior? Ele faz qualquer tipo de menção, e a apresentação dele no recurso, pelo menos fala, é para sanar o anterior? Existe um liame lógico ou não? É uma construção de uma nova prova mesmo? Essa palavra é o relator, vai, doutor João. Não, ele não se refere aos elementos do laudo anterior. Você fala, vocês não aceitaram o meu laudo, não? Então vou apresentar outro novo. Essencialmente é isso que ele está dizendo. Aí esse laudo é imprestável, porque a DJ disse, esse laudo não tem as formalidades necessárias para eu aceitar. Além disso, o valor do laudo é maior do que o valor que foi utilizado pelo fisco. Isso foi o que disse a decisão. Mas o novo laudo, ele não foi feito especificamente para sanar os vícios apontados do anterior. Não foi. Aí, o que disse o recorrente? Não, tá bom, então esse laudo não valeu, tá aqui outro laudo. Essencialmente é isso, não sei se responde a sua pergunta. Se ele não pega aquele laudo, com aqueles elementos que estavam naquele laudo, e completa, e complementa. Doutor Wesley. Não, eu completamente compreensível a posição do relator. Não quero dizer que eu não tenho nenhum tipo de divergência sobre a posição que ele tem, mas sobre o tema que se coloca em posto. Do princípio da verdade material, na verdade, inclusive é para ver, realmente, isso que ele trouxe aqui não está certo. Pode ser ruim para ele, como talvez já é o entendimento de alguns colegas. Então, assim, é assim que eu penso dentro do princípio da verdade material, porque quando se apresenta um laudo de médico, quando da decisão de primeira instância diz, olha, não cumpriu aqui os requisitos da lei, que é você trazer um laudo médico assinado por um perito
oficial de um órgão público, né? Então você não trouxe. Aí ele vem e traz na segunda instância. Nem por isso eu determino que, bom, agora que você trouxe o laudo, eu vou baixar para ver se essa doença que você trouxe está realmente certa. Não, a gente já com a prova material ali, o princípio da verdade material, nós já decidimos. Um pouco diferente no ITR? Porque esse laudo aqui é um laudo, olha só com quantas coisas que traz o contribuinte, é um laudo extremamente complexo, se for avaliado do ponto de vista técnico, né? Aí ele cita, inclusive, tudo que ele trouxe para poder justificar o novo laudo. Ele diz, olha, eu trouxe os elementos amostrais de 2008, página 6, que ele tem dos anexos, mapa de localização e pesquisa e avaliação em 2008, tratamento dos dados amostrais no ano de 2008, saneamento dos dados amostrais no ano de 2008, determinação. Aí ele diz, bom, ficou faltando algo lá atrás, então, beleza, eu estou tentando produzir essa prova, trazer ao físico, olha, analise pelo menos para mim. Então, para mim, no meu ponto de vista, essa catação de provas, ela vem dentro de um contexto, não estamos tirando absurdos, né? Ele está se contrapondo ao que foi dito na primeira instância. Tinha que ter sido lá o laudo certinho, correto? Tinha, ele errou, pode ter errado, né? Mas eu estou tentando corrigir, estou tentando mostrar, estou tentando avaliar. Deu a discrepância, bom, vamos ver a verdade material. Contribuinte, você está trazendo coisa que não está batendo com as coisas, com as situações fáticas do processo. Bom, ok. Então, acho que é um direito dele e é para isso que nós estamos aqui, para julgar, né, esse tipo de recurso, procedimento, digamos assim. Só lembrando que o novo laudo, ele está apresentando um valor, inclusive, menor do que o que ele declarou no imposto de renda, tá? Ele declarou um valor de terra nua de 2.415.000. E se a gente acatar e conhecer de um laudo desse, a gente está reconhecendo um direito à restituição do que ele declarou indevidamente, né? Esse é o meu questionamento. A gente está conhecendo do laudo, a gente não vai dar provimento ao recurso. É só mas conhecimento do documento que foi analisado. Sim, mas só estou levantando a questão que o novo laudo é até menor do que o que ele declarou, só isso que eu queria colocar. Bom, eu vou colocar em votação, então, pelo conhecimento. O relator votou por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, que no caso é o laudo, não é isso, doutor João? E do pedido de restituição. Então, eu vou abrir a votação. Como vota, doutor Wesley? Então, por todos os argumentos que eu já trouxe aqui, cumprimentando novamente o relator, respeitando o seu excelente voto, eu vou divergir na parte do conhecimento para receber o laudo de avaliação para fins de análise dele. Então, vota por conhecer do recurso, do laudo, da questão do laudo, né? Doutor Kleber, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda. Para conhecer que você fala do laudo? Do laudo. Conheço. Então você vai com a divergência com o doutor Wesley, não é isso? Tá sem o áudio, doutora Fernanda. Tá sem o áudio. Doutora Fernanda? Eu falei. É conhecer do laudo, né? Da questão do laudo. Eu falei, eu conheço. Divergência, com a divergência, tá. Doutor Paulo? Com o relator. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Tiago? Eu vou com a divergência, concordo com as palavras do Wesley. O formalismo exagerado as questões processuais são do processo judiciário que nós estamos tentando. E outra, a gente ficou debatendo tanto tempo esse laudo que, na verdade, para mim foi conhecido, porque você entrou dentro do mérito do laudo, analisou o laudo, foi conhecido. Ou então, se chegou um laudo que está precluso,
Assim, está precluso, não analiso o laudo. Pronto, não vou nem entrar no mérito do laudo. Discutiu-se tanto do laudo, ele foi conhecido, não entendi essa. Debateu-se tanto sobre o laudo, então eu vou com a divergência. Eu vou com o relator. O doutor Kleber votou, né? O doutor Kleber votou? O relator? Com o relator, nós tivemos 5 votos. Tá. Fui eu, foi o doutor Kleber, doutor Paulo, doutora Letícia e eu. Só uma dúvida, a gente está aqui discutindo o seu conhecimento, né? Sim. Conhecer. Foi, Sim. como eu disse desde o início, antes de eu voltar, eu já tinha falado, eu conheço, mas Sim, eu rejeito. Você foi com a divergência por conhecer. Deu 5-3, né? 5-3. Agora, continuando. Vote as preliminares, Sheila. Mais fácil As votar. preliminares, em relação às preliminares, o doutor João está rejeitando a preliminar de nulidade, não é isso, doutor João? Ele alega nulidade porque o CIPT não é público, ele não teve acesso ao dado do valor do CIPT, do rejeito, porque o colegiado analisado anterior não teria analisado o laudo que teria sido apresentado na impugnação. Eu rejeito, porque de fato ele apreciou, e porque a DRJ não teria aplicado um entendimento do CARF no julgamento. Eu também rejeito, porque ela não é obrigada a aplicar o entendimento do CARF. Ok. Ele está alegando cerceamento, na verdade, e esses são os argumentos. Isso, ok. Em relação às preliminares, algum questionamento, doutor Wesley? Não, as preliminares eu acompanho, relator. Acompanha. Doutor Kleber? Olha. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Relator. Doutora Letícia? Com relator. Doutor Tiago? Relator. Eu também acompanho as preliminares. E no mérito, negar provimento ao recurso. Tendo em vista que venceu a tese do não conhecer do... Eu votei só as preliminares. Eu vou votar agora o provimento do recurso. Tendo em vista que a tese vencedora foi no sentido... Agora me ajudem em relação a isso. Não, doutora Sheila. Está excluído do processo o laudo que veio com o recurso, mas tem o laudo da impugnação. Então a gente vota pela impugnação. Isso, meu voto trata de um laudo que ele de fato apresentou, mas é o laudo da impugnação. Certo. Os valores, essas folhas que estão aqui citadas, são da impugnação. E no meu voto, eu não aceito o laudo, além dos argumentos da DRJ, que ele não está conforme a norma, não é do período de 2008, etc. Tem o argumento fundamental para mim é que o laudo não explica, e aí eu pediria aos colegas, se tiverem acesso ao processo, dar uma olhada lá. Está ouvindo, Thiago? O laudo não explica, eu consigo entender o laudo quando o perito chega ao valor da terra de 20 milhões. Está lá descrito como é que ele chegou, os elementos amostrais. Aí, de repente, esses 20 milhões, ele diz, a terra vale 20 milhões, mas, na verdade, para o VTN, para efeito TR, são 8 milhões. Só que ele não explica como que ele chegou nos 8 milhões. É por isso que eu estou rejeitando o laudo. O valor dos 20 milhões já seria o valor do VTN, porque os elementos amostrais utilizados para chegar aos 20 milhões já eram excluídos das benfeitorias. Já era o VTN. Ele pegou a média de VTN das operações que ele mesmo juntou lá nos elementos amostrais, que já estavam sem as benfeitorias, e chegou a 20 milhões. Aí, de repente, ele fala, mas além desses 20 milhões eu tenho que excluir, tenho que colocar só o valor da terra, tenho que excluir as benfeitorias, e portanto, são só 8 milhões. Só que essas benfeitorias já estavam excluídas. Esse é o grande ponto do processo. Por isso que eu não aceitei esse laudo. Além da questão aí que a DRJ falou, né, de não ser do mesmo ano, mas eu acho que a grande questão o laudo não explica como que ele chegou em 8 milhões. Ok. Doutor Wesley, como vota em relação ao laudo que está sendo analisado? Sim, na verdade,
laudo, esse laudo, porque essas terras, elas são diferentes, elas são mecanizável, tem uma série de não mecanizável, elas têm mais que uma aptidão para serem avaliadas. Faltou ali os elementos que talvez ele trouxe em segunda instância, seja certo ou errado, para confrontar essas variações, né? E aí a dúvida do relator, legítima, acaba por, inclusive, ser uma dúvida também, acho que da primeira instância, que ele fala, olha, não juntou aqui informações complementares do laudo para chegar no valor que ele disse que chegou. Ali. Então, faltou ao contribuinte esse laudo, faltou, né, essa prova para reforçar suas indicações ali de valores, que no meu entender ele tenta trazer e fazer isso em segunda instância. Então, nós já excluímos esse debate, eu vou ter que acompanhar o relator pelas conclusões. Okay. Eu entendo que né, ele tentou no seu recurso de forma a produzir a explicação desses valores. Ele fez todo um arrazoado aqui, e é bem complexo essas aprofundações que ele fez aqui no seu recurso. Complexo que eu digo é detalhado, né, digamos assim. Então, eu vou pelas conclusões com relação. Tá, joia. Doutor Kleber, como vota? Apoio o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Relator. Doutora Letícia? Relator. Doutor Tiago? Assim, Relator, desculpa. Eu vou com o relator. Então, ficou, acordam os membros do colegiado, eu coloquei em itens 1, por maioria de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição. Agora tem que redigir isso aqui. Aí eu posso colocar já aqui nessa parte, né? Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda e Tiago, que conheceram do recurso, não é isso? Não, que conheceram o laudo apresentado junto ao recurso. Porque a questão da restituição, eles não me parece que conheceram. Então, a divergência no conhecimento, doutor Wesley, se me corrija se eu estiver errado, está em ter aceitado o laudo do recurso ou não ter aceitado o laudo do recurso. Isso, exato. Okay. Acho que seria bom colocar isso bem claro no dispositivo. E nas preliminares eu acompanhei o relator e no mérito eu só votei eu acompanhei o relator, mas pelas conclusões. Então, vamos olhar aqui com detalhes. Então, por maioria de votos, em conhecerem parte do recurso, não conheceram da matéria preclusa e do pedido de restituição. Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda e Tiago, que conheceram do laudo apresentado em sede de recurso. Certo? Por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Okay. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley. Certo? Algum reparo, doutor João, você que... Não, ficou perfeito. Então, esse mesmo... Todos os 3 processos são o mesmo resultado. Sim, certo? Sim. A única coisa que muda dos 3 processos, tem 2 mudanças. No de 2010, uma parte dos elementos amostrais pegou, acho que eram 7 elementos, ou 8, não me lembro. Um desses elementos era do ano 2010, os outros eram de 2011. E muda também o valor do CIPT por hectare de ano para ano. Mas a argumentação, o laudo que ele apresenta, tudo é idêntico. Ok. Então, eu vou reproduzir... Pode aproveitar o mesmo dispositivo. Doutor, só para esclarecer, na folha 230, que o fiscal calcula o VTN que ele utilizou lá do CIPT, ele considerou lá a parte que era mecanizável, que era coxa, considerou a parte não mecanizável, é menos da metade do preço, então ele considerou as diferenças de terra da propriedade.
Inclusive, a tela que verificou a questão da aptidão agrícola, dos preços de terras agrícolas, ela está ali na página 234, eu acho, e ela também discriminada ali, terra roxa, mista, onde foi, daí na terra roxa, mecanizada, mecanizável, e aí tem ali os valores em 2008. Só por curiosidade, já julgado o processo, só por curiosidade, a gente está falando da terra mais cara do país, terra cultivável mais cara do país. Exatamente. Ela Doutora Letícia, pode falar. Senhores, não, é só porque eu acabei de chegar essa semana, né? Eu quero só ponderar 30 segundos meu posicionamento. Eu tenho uma formação, eu sou processualista, assim, é uma área que eu sempre estudei, agora eu estou fugindo um pouco disso. Não sou amante desse rigor, a forma, o processo, não. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho arrepio a essa questão, ser muito rigoroso com isso, eu também entendo a verdade real. É igual muito bem ponderado, né, pelo doutor João, que verdade é essa que a gente alcança? Então, eu acho que o processo, seja judicial ou administrativo, tem que ter um ponto estabilizador. A aceitar essa prova, por exemplo, a minha tendência é de conhecer o máximo, sim, documentos, mas desde que se reporte a um espaço cognitivo já feito. Nós estamos numa esfera recursal, né? Eu iria, inclusive, violar, no meu ponto de vista, o contraditório da outra parte, que é o fisco, diante da autonomia. Então, só assim, não é que eu sou rigorosa demais, não é isso. A tendência para mim, se esse laudo, por exemplo, se reportasse às falhas do anterior, tem a menor dúvida. Só queria colocar assim, né, porque acaba que a gente vai se conhecendo, eu estou longe de ser rigorosa com isso, mas eu acho que a construção da verdade é processual. A psicanálise já rompeu com isso há muito tempo, pena que o direito e a psicanálise nunca se comunicam, né? Eu acho que tem que ter um grau de cognição entre as provas e o contraditório, que nesse caso, no meu modo de ver, não foi efetivo. Só queria colocar isso, um posicionamento meu em relação à admissão de provas, e que sou super maleável, mas com essa questão aí de um grau recursal, de um conhecimento prévio, enfim. Então, pessoal, mas Letícia, a verdade... Eu queria dar um intervalo aqui, porque já são 10h20, e aí eu queria que a gente voltasse no horário para a gente tentar terminar nossa pauta toda de manhã. Eu acredito que a gente consiga. Então, vamos tentar fazer um intervalinho de uns 10 minutos aí, para voltar umas 10h30, pode ser? Eu sei que vou comer uns 5 minutos, a gente está sempre conversando na volta do intervalo, só para a gente poder terminar hoje de manhã mesmo e todo mundo ficar tranquilo de tarde. Pode ser? Val, eu vou interromper a gravação, então. Depois a gente discute sobre a verdade, então, doutor Wesley. Podemos? Peraí, deixa eu só parar a gravação. Para a gravação, a gente continua. Interrompendo a gravação, presidente.